Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções, no nosso vídeo em que analisamos o semanal dos ativos que a gente costuma dar uma olhadinha. Aí na tela temos os meus livros, estão todos disponíveis à venda em Clube de Autores. Se vocês querem de alguma forma contribuir para o canal, a forma mais prática é essa aqui, ó. Comprando um dos livros, você adquire conhecimento para você mesmo e contribui para o canal, tá? Tem aqui livros sobre opções, educação financeira para jovens e pessoas adultas também que queiram entender como funcionam os mecanismos de ganho financeiro, como funciona o capitalismo, como operar vendido, sabedoria de mercado, onde eu passo vários anos de experiência de coisas que a gente muitas vezes nem sabe que precisa saber. E aí tem aqui, para você saber que existe, para você poder aprender. E aqui em cima os dois livros sobre risco, que são muito importantes. O Manual de Controle de Risco e o Manual de Hedge, tá bem? Disponíveis em clubedeautores.com.br. Bom, vamos lá aos gráficos semanais. Esse é o Ibovespa no semanal. Nós sempre damos uma olhadinha no diário para poder ter uma posição, porque sexta-feira a gente não analisou, de sexta para sábado. Então aqui está o diário. Fez o que era esperado, tá? Tinha subido, era um repique, nós falamos que isso aqui era só um repique dentro de uma tendência de baixa, para o pessoal não ficar muito animado. E aí quando chegou aqui na média de 20, houve a entrada de pressão vendedora dada pelo candle de anteontem. Ontem, continuação do movimento. Se perdesse isso aqui, nós falamos. Se perdesse isso aqui, a ideia era vir buscar a base do movimento anterior. Mas então aqui vai para 100 mil. Calma. Num primeiro momento, você tem que ter isso aqui como alvo. Se perder esse fundo, é que você pensa no próximo. Por que isso? Porque a formação de um fundo mais alto acontece desse jeito. Tá? Para formar um fundo mais alto, primeiro tem que subir, depois descer, formar um fundo mais alto que aquele, para depois subir. Tá? Então, a formação de fundos mais altos, e a gente não tem como saber se isso vai acontecer ou não, acontece com essa dinâmica. Portanto, quando você faz um trade desse tipo aqui, você tem que ter um alvo, nem que seja um alvo parcial, acima desse, tá? Na mesma região ou acima, tá? Perto, de forma que possa contemplar essa possibilidade. Então, esse é o pensamento. Tem que pensar dessa forma. Agora, e daqui? Daqui em diante, não sabemos. Se perder esse fundo, ou seja, se não formar um fundo mais alto, perdendo esse fundo, vai ter formado um pivô de baixa, e aí aqui projeta-se isso tudo para baixo como alvo. Lembrando que aqui nessa região, perto dos 100 mil, há uma resistência bastante intensa. Do ponto de vista semanal, que é o que nos importa neste vídeo, nós temos esse movimento aqui. O ativo tinha feito um repique, vinha caindo, subiu, mas toda vez que vinha subindo encontrava muita pressão vendedora, especialmente quando encontrou esta região, já estava traçada anteriormente por causa da congestão, que não era só daqui, teve lá para trás também. Tá? Lembrando que no semanal as coisas se tornam muito mais vigorosas. Se você tem um muro forte no diário, no semanal, ele é imagina assim uma represa, aquela construção de uma represa, aquela grossura, aquele negócio todo. Um muro fica daquele jeito. Então no semanal as coisas se tornam muito, muito mais intensas. E aqui foi difícil passar, depois que não passou, dali então para baixo tudo foi queda. Tá? Não há mais aqui nenhuma sinalização de alta. Houve aqui uma enganação. Aqui com certeza pegou o pessoal de calças curtas, porque acionou compra. Veja que faz esse movimento, vem na média de 200, aciona por uma nesguinha que compra e o pessoal que entrou nessa tomou stop. Com certeza tomou stop e virou a mão, porque são espertos, são pessoas espertas e perceberam que aqui tinha falhado e se falhou, vamos para baixo. Observa que aqui ó, é um inside bar. Então esta semana inteira foi um inside bar da semana anterior. Isto é um candle por definição de indecisão. Tá? Um inside bar é um candle de indecisão. Mas esse formato de candle, ele é altamente vendedor. Porque houve forte pressão compradora e essa pressão compradora foi negada, violentamente negada com volume. Tá? Então nós temos aqui um candle por si só altamente vendedor. Porém, ele é um inside bar, o que indica uma certa indecisão do mercado. A perda dessa mínima joga todo o semanal para vir buscar esta região de suporte. Talvez não a parte de cima, porque está mesmo muito perto, muito possivelmente a parte de baixo. Tá? Então, muita gente vai projetar esse candle para baixo, esse candlezinho aqui para baixo, no caso da perda da mínima, né? Vai projetar 100% do candle para baixo e vai encontrar o seu alvo ali por volta de 99.600 e pouco.
Lembrando que em 100 mil tem uma resistência natural. O bola, o 100 mil, é uma resistência por si só natural, muitíssimo importante. Então, tenham isso em conta. Muita gente, na perda desse candle, que sumiu ali no meio de tanto desenho, mas na perda desse candle, o alvo natural para isso vem aqui para os 99 mil e poucos pontos, 99.600 por ali. Mais ou menos onde está a ponta do meu triângulo aí, certo? Então, muita atenção nesse ponto aqui. Visto o Ibov, vamos ver o dólar. O dólar no diário, que está aqui no cantinho, ele vinha aqui girando em torno da média de 20, uma congestão extremamente estreita, que foi perdida nesses dias, porém voltou para ela. Então, nós temos o retorno para dentro de uma congestão e voltamos para a média de 20. Tá? Ontem foi um dia de subida razoavelmente forte no dólar, não 0,83 só, mas em termos de candle, foi um candle bacana. Observa que voltou para a média de 20, voltou para a zona do onde não se faz nada, tá? Onde não se faz nada, ali. Agora, quem tinha que fazer já fez. Agora você está ali, você não tem mais o que fazer. Sempre tem trade na média de 20, tá? Mas é complexo de fazer isso para quem vai fazer, vamos dizer assim, swing trade curto. Muito difícil, vou operar aqui. No semanal, não está fazendo algo muito diferente. No semanal ele já vinha numa congestão há muito mais tempo. Você vê que desde fevereiro que ele vem nessa congestão. Já aqui está no diário, semanal. Ele vinha nesse alargamento, na congestãozinha está aqui, ele tentou perder a congestão, voltou e o candle ficou desse jeito. Esse candle, ao contrário do outro, que no índice ele é altamente vendedor, esse é um candle altamente comprador. Tá? Então é um candle que indica forte pressão compradora, tentaram jogar para baixo. Observa que atingiu basicamente o mesmo nível das outras vezes. Ó, esta região aqui foi atingida, em torno de 5.100 e pouco. E aqui negaram que o preço ficasse nesse ponto. Entrou pressão compradora, o pessoal achou que estava barato e resolveu comprar e trouxe o dólar ali para cima. O rompimento desse candle para cima, novamente, projeta-se esse candle todo em 100% para cá e deve dar mais ou menos por aqui assim. Tá bem? Então pensa lá em dólar 5.363, é mais ou menos o que dá no caso do rompimento disso para cima. Mas o dólar segue num alargamento. Difícil operar em alargamentos, muita atenção para isso. Nossa amiga Petro não teve um dia muito bacana ontem. Tá? Depois de ter feito aquele dia de anteontem com forte pressão vendedora, tá? Nós inclusive falamos, se perder isso, é o mesmo princípio, acabamos de falar. Se perder isso, você projeta o candle para baixo, bota o alvo. O alvo está mais ou menos aqui, R$ 24. Nós temos duas formas de ver, vínhamos analisando isso de várias formas. O canal, que foi perdido, tentou voltar para ele, foi testado e foi perdido. Pronto, tá aqui. Quem estava pensando nesse canal, cara, eu sugiro fortemente que tire isso da sua cabeça. Porque esse canal já foi testado várias vezes e não está com cara de que vai voltar a ser respeitado. Muito pelo contrário. Isso aqui tem cada vez mais indicação de que vai para baixo. Eu, pessoalmente, gosto dessa congestão grande, tá? Onde o ativo vem se mantendo já há um bom tempo. E aqui em cima foi a venda para a compra aqui embaixo. A Lili sugeriu este outro nível de congestão para operar. E aí quem comprou aqui estava esperando chegar lá em cima, não chegou bem lá em cima, chegou em uma posição intermediária antes de voltar à pressão vendedora. Quem está operando esse canal aqui tem que esperar chegar aqui embaixo, comprar de novo e esperar voltar aqui nessa região. Quem está operando o canal maior, o canal não, desculpa, a congestão maior, está vendido ali e segue vendido. Não tem outra coisa para fazer a não ser esperar chegar aqui para baixo para se livrar do ativo e pensar em inverter a posição, comprar. Tá bem? Isso é o diário, vamos para o semanal. No semanal, a Petro vem andando também nas mesmas congestões que a gente vê, e esse foi um inside bar do candle anterior, muito complicado de operar. Observe que antes tinha tido um outside bar, muito ruim. Toda vez que tem um outside bar, você observa que a semana seguinte não deveria ter sido operada, e o cara fica muitas vezes assim, poxa, teve um outside bar, o que eu faço? Nada, porque isso indica que o mercado não sabe para que lado vai. Não sabe para que lado vai. Tá? E agora temos um inside bar, padrão. Ai, meu Deus. Desculpa aí pelo bocejo, galera. Padrão do All Brooks, certo? Então, Petro está difícil,
nesse momento especificamente, não por causa do seu desenho como um todo. O seu desenho como um todo está simples, porque é congestão, na minha opinião, e aí congestões a gente vende o topo para comprar o fundo. Tem aí nada demais. Mas especificamente agora, depois de um outside bar e um inside bar, a coisa fica um pouco confusa. Difícil aqui nesse momento dar uma indicação. Ah, o que eu faço? Compro, vendo, compro? Não sei. Não, aqui nessa hora, pelo semanal, o cara não tem nada para fazer. Ele tem que esperar romper esse outside bar de alguma forma, ou rompe para lá, ou rompe para cá, e aí o cara vai na direção que romper. Até lá, não tem nada para fazer, ficar esperando e olhando. A Vale no diário vem fazendo o movimento que nós aguardávamos que fizesse depois de chegar no alargamento. Tá? Chegou no alargamento, o alargamento foi traçado aqui atrás, tá? Não foi traçado com isto, foi traçado aqui. Chegou no alargamento, este aqui é um hole in the wall, e holes in the wall indicam forte pressão vendedora com busca do próximo segmento de suporte muito forte. Tá? O suporte mais forte que você vai encontrar por aqui está nesta região, tá? Que é a região do alargamento, tem ainda o resquício disso e tem lá de trás. Então, esta região, mais ou menos por aqui, deve ser ali por volta de 82, por aí, deve ser o alvo desta movimentação a priori, porque se perder, vem para cá. Tá? Espero que vocês tenham visto o vídeo que eu postei ontem, falando sobre trading em opções de Vale, onde fiz uma análise um pouco mais aprofundada disso aqui. Tá? Então, vale a pena quem tiver afim de ver, queria ver uma análise assim, eu fiz essa mesma análise de uma forma com várias outras alternativas no vídeo postado sobre Vale na sexta-feira. No semanal, a Vale fica menos ruim, porque a coisa fica um pouquinho melhor. Deixa eu tirar o Fibonacci dali, ele me atrapalha. Então, aqui tem o alargamento, como nós vimos. Fica muito mais claro o alargamento aqui. Observa que os candles estão aumentando de tamanho. Eles começam pequenos, aumentam. Depois eles começam a fazer uma zona aqui nesse negócio. Então, esse é um alargamento típico, fácil de ver. Tá? No semanal, ela perdeu. Ela vinha tentando se manter acima da média de 20, perdeu. Então, houve o fechamento abaixo da média de 20, porém, este é um inside bar no semanal. Candle de dúvida. Havia um outside bar no semanal e agora um inside bar no semanal. O que você faz? Nada. Tu espera. Se você vai operar pelo semanal, prazo um pouco maior, semanas, talvez 2, 3, 4 meses de trade. Né? Se você vai fazer isso, você tem que esperar o rompimento do outside bar, este que é o número 9, para um dos lados. Ele tem que romper ou para baixo ou para cima. A probabilidade maior é o rompimento para baixo, mas não quer dizer que não possa ter uma inversão de movimento aqui e romper para cima. Tá? De qualquer forma, a perda da média de 20 no semanal, houve fechamento abaixo da média de 20 no semanal, é um mau sinal para quem está comprado em Vale e um bom sinal para quem está vendido em Vale. Tá? Quem está vendido em Vale tem aqui mais uma forcinha para conseguir chegar pelo semanal nesta região aqui embaixo, ó, lá em R$ 78. Então, o semanal, ao contrário do diário, que tem alvos mais curtos, o semanal te permite um alvo mais longo, tal, aqui por volta dos R$ 78, na média de 50. Bom, falamos sobre isso, agora os juros, tá? Se o Profit mostrar os juros, melhor. Mostrou. Resolveu mostrar esse menino. Então tá aqui, no diário, deixa eu voltar com o semanal para lá, porque não adiantou o que eu ia fazer, não funcionou. Isso aqui tá o diário, você observa que vem fazendo zigue-zagues descendentes e vem continuando nisso. Durante essa semana, perdeu a média de 200 com volume, com força, com pressão. Então, houve a perda da média de 200, que é essa linha tracejada aqui, e agora voltou para testar. Esse é um padrão muito comum. Você perdeu um suporte, a média é um suporte, perde o suporte, volta para testar. Bom, e aí? E aí você faz o seguinte, você tem que... Os caras... Primeiro, não se opera juros desse jeito. Isso aqui é mais para você ter uma ideia do que comanda a economia e ter em mente. Mas se você for operar juros individualmente, o que eu fortemente não recomendo, tá? E não se esqueçam, ó, deixem o seu like, deixem o seu like. Se você não deu o like ainda, dê o seu like, ó, aquela coisa. Deixe o seu like pro campus. Tem aquelas musiquinhas que tinha uma bolinha que ficava saltitando. Tá aí. Então, se você vai operar o dólar individualmente, desculpa, os juros individualmente, que eu não recomendo, fortemente não recomendo, para pessoas físicas, muita gente agressiva vai vender diretamente aqui. Por quê? Porque perdeu, voltou para testar, o cara vende. Campos, mas não seria compra, não, seria venda. Porque houve a perda do suporte, volta para testar, o cara vende. Sob pena de ser massacrado, como isso aqui formando o que se chama de um trap, né? Vai, perde o fundo, volta.
sob pena de ele sofrer um trap aqui, ele vende. Tá? Vende porque inverteu a polaridade disto. Que era o suporte, passa a ser resistência. Mas muita gente não vai fazer isso, o cara vai ficar esperando e vai falar, bom, se perder essa mínima é socar na venda para quem vai operar. E aí a perda desta mínima aqui, tá? Observa que nós temos um gap aberto. E isso aqui já começa a se aproximar da fronteira do gap, já chegou lá, ó. Tá vendo que o gap estava ali e a dificuldade de passar está justamente no gap. Gaps são muito importantes, gente. O estudo de gaps é muito importante. As pessoas negligenciam isso direto. É impressionante como negligenciam isso. E aí tem esse gap por fechar e ele vai ser um suporte. Toda essa região aqui vai ser um suporte na descida dos juros. Mas a perda desse candle para baixo significa a tentativa de fechamento do gap. Tá? Se romper para cima, aí nós temos o potencial para começar a formar uma congestão. Mas isso aí é muito futuro ainda. Certo? Então tá aí a análise dos ativos da semana feitas. Tá? Eu poderia fazer os setores, não sei o que e tal. Não, mas hoje vou fazer um vídeo curtinho só para vocês terem aí como é feito a análise semanal. Um abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.